Gravar, professor, e a hora que estiver pronto pode começar, tá? Mas então, boa noite a todos, a todas. É um prazer imenso estar com vocês na disciplina dedicada ao estudo, né, digamos assim, a uma apresentação de uma relação entre a administração pública e problemas brasileiros, digamos assim, que não são necessariamente problemas exclusivamente do Brasil, né? São problemas que eu diria que perpassam um conjunto enorme de nações, poucas efetivamente não não os têm, mas de todo modo, em cada nação, os problemas aos quais nós nos dedicaremos aqui a estudar, guardam as suas peculiaridades, as suas singularidades, de tal maneira que tratar, por exemplo, de pobreza no Brasil não é a mesma coisa do que tratar de pobreza num país europeu, em determinadas regiões da Europa ou até mesmo aqui na América do Norte, né? Então, são singularidades que, que dão certas características à sociedade brasileira e que, de certa maneira, não são também problemas novos. Vocês vão perceber pelos textos que estão aí indicados para a leitura, que eu optei por fazer um tratamento, digamos assim, eu não direi de contraste, né, mas de momentos da realidade nacional, buscando autores que trataram das questões da metade do século passado, né, em especial ali nos anos 40, nos anos 50. É o caso, por exemplo, quando nós fomos discutir a questão da fome, né? Nos referindo a Josué de Castro, que escreveu um belíssimo livro em 1947, é o primeiro, por sinal, a sistematizar o problema da fome, o estudo da fome no Brasil, e também recuperando certos autores contemporâneos que tratam da mesma questão, do mesmo problema, a fome, né? Talvez a gente pudesse tratar assim, né, do problema ontem e hoje, né? A fome ontem e hoje, coisas, coisas do gênero. E esta estratégia didática, né? Essa estratégia didática, ela serve principalmente de mote para que nós possamos eu diria que isso não se trata de um flagrante, né, de algo inusitado, porque nós os temos dentro de nós a certeza disso, né, mas minimamente para que a gente possa nos surpreendermos, né, ainda que a surpresa tenha um certo caráter ou venha adquirir uma certa conotação negativa, de que, em verdade, nós vamos tratar de problemas perenes da sociedade brasileira, né? Os problemas que até hoje a sociedade brasileira, e aí isso envolve, né, obviamente, a articulação da, da sociedade civil, isso envolve, obviamente, o próprio Estado brasileiro, e como não poderia deixar de ser, envolve os propósitos, as ações, os esforços de políticas públicas levadas a cargos por diferentes governos, né, desde o momento em que esses problemas, efetivamente desde o momento que os problemas se apresentam, né, mas desde o momento em que esses problemas são sistematicamente expostos, né? Teoricamente enfrentados. E, por conseguinte, desde o momento em que determinadas soluções são, né, nesse sentido, em razão dessa sistematização, em razão desta abordagem teórica a respeito dos problemas, desde o momento em que algumas soluções vêm sendo apontadas de longa data e, obviamente, por mais que nós tenhamos nos esforçado, né, e podemos até dizer que houve esforços grandiosos em um ou outro período, né, mais, com mais afinco ou não em determinadas situações, mas que os problemas estão aí, né, os problemas afetam
a mim, afetam a vocês, afetam a todos os brasileiros. Aí eu me refiro, no caso, às questões de relações de raça, né, preconceito, a pobreza e a fome. No meu modo de ver, são esses problemas que eu escolhi para tratar com vocês, né? Para que nós, na verdade, não se trata aqui de uma explanação, né? De uma aula sobre fome, efetivamente, né? De uma aula sobre pobreza, longe disso, né? Mas eu diria que mais em termos de colocar a questão na mesa e discuti-la à luz daquilo que está, digamos assim, sob o nosso poder de ação, né? Sob o poder de ação meu, consequentemente de vocês, enquanto gestores públicos, enquanto agentes públicos, agentes de organização de uma empresa pública, né? É com esse propósito que eu pensei e organizei a disciplina, tentando, obviamente, né, a partir daí, chamá-los junto comigo, refletir a respeito dos problemas e, quem sabe, responder a indagações do tipo de que modo, né, de que modo o, o Serviço Geológico do Brasil pode ajudar a sociedade brasileira a solucionar, se não eliminar os problemas, pelo menos amenizar esses problemas, né? Haja vista que esses problemas, por certo, são afetam as finalidades e as funções das nossas instituições, né? Da minha, né? Como instituição, como uma universidade, e a de vocês também, como um, um setor fundamental para a sociedade brasileira, né? Um órgão, eu diria, um órgão de um caráter cívico enorme, que é o propósito que a instituição CPRM, né, o Serviço Geológico Brasileiro, se propõe. Então, digamos assim, de modo geral, essa é a provocação que vai perpassar os nossos 4 encontros, né, as nossas 4 videoconferências. Esta primeira, ela tem um propósito mais genérico, né, ela tem um propósito, eu diria que o propósito delas estaria mais diante de uma colocação muito simples, né, simplória, digamos assim, porque, no meu modo de entender, nenhum profissional, né, mais do que o administrador, ele necessita disciplinar a sua imaginação para que possa efetivamente desempenhar o seu papel enquanto um agente ativo no processo de mudança, no processo de mudança social, seja essa mudança, digamos assim, posta, né, sobre a sigla desenvolvimento, posta sobre a sigla de modernização ou qualquer coisa do gênero, né? Então, esta disciplina da imaginação, ela vai transparecer, principalmente logo neste nosso primeiro encontro de hoje, a partir da exposição de um texto de um grande sociólogo brasileiro, que foi o Alberto Guerreiro Ramos. É um autor, não sei se vocês têm conhecimento, se já ouviram falar do Guerreiro Ramos, se já trataram em algum momento do Guerreiro Ramos. É um autor clássico, digamos assim, do pensamento social brasileiro, que falecido em 1982, mas foi funcionário público, atuou no DASP, né, nos anos 40, foi com destaque um dos principais intelectuais que influenciaram nos anos 50 um dos nossos os principais agentes decisores dos governos, e que foi eleito deputado em 62, mas que, né, como muitos outros de seus contemporâneos,
teve o seu mandato, seus direitos políticos cassados a partir do golpe de 1964 e o Guerreiro Ramos, então, buscou exílio nos Estados Unidos, né, na Universidade do Sul da Califórnia, e lá desenvolveu os seus trabalhos, as suas atividades acadêmicas, sendo meritoso de vários prêmios nos Estados Unidos e que no Brasil, né, que deixou um conjunto enorme, né, um grande número de escritos, de livros, entre os quais estes que nós vamos apresentar hoje. Há um deles que é fundamental, que foi um livro escrito em 1966, que é este livro aqui, chama Administração e Estratégia do Desenvolvimento. É um compêndio analítico a respeito das principais teorias de administração de época e que recebeu, em 1993, uma segunda edição, que também vocês podem ter acesso, né, como Administração e Contexto. Então, o livro é um marco em termos de teorização administrativa e talvez um dos melhores livros em que venha pautar a relação entre administração e desenvolvimento, né? Então, é um livro que eu considero assim, fundamental para todo e qualquer gestor público compreender a proposta ou compreender a proposta, obviamente, colocada pelo autor, por Guerreiro Ramos, mas principalmente para compreender essa relação íntima, né? Essa relação embrionária que há entre administração e desenvolvimento. Durante anos até, no final da década de 60, toda a década de 70, nós tivemos, inclusive no Brasil, não somente década de 60, né? Na década de 70, nós tínhamos, inclusive, uma disciplina que era muito comum dos cursos de graduação em administração, que se chamava Administração do Desenvolvimento, né? Era o tema da disciplina, muito corrente. Quem cursou administração certamente enfrentou as questões. Quem não cursou administração, né, em qualquer que seja o nível de sua formação, por certo, também se deparou com o grande desafio, que é entender esta relação entre modernização, administração e desenvolvimento. Então, assim, termo de preâmbulo, né, eu acho que são as primeiras palavras. Eu acho que todos vocês já se conhecem, né? Não sei se vocês têm conhecimento um do outro. A instituição é enorme, eu sei como. E há muita movimentação, né? Muitos de vocês fazem movimentação, eu vi pela apresentação que vocês fizeram. Então, a gente sai de Minas, vai para o Rio, do Rio vai para Curitiba, de Curitiba para Porto Alegre, e assim sucessivamente. E por vezes vocês não se conhecem, tem proximidade ou não tem proximidade, e essas questões são interessantes. E eu espero que ao longo do curso essa interação entre vocês possam ocorrer. Eu sei que alguns de vocês têm algumas atividades que os faz, né, ou as faz mais exposta do ponto de vista de visualização comunitária ou de visualização dentro da própria instituição, né? Outros são mais restritos, trabalhos mais técnicos, né? Fechados em laboratório, elaborando relatórios, assessorando os decisores. Mas, de todo modo, eu espero que vocês consigam, não sei se já tiveram assim, eu acho que na semana passada, na disciplina, vocês já tenham tido esse primeiro momento de apresentação, ou estou enganado? Tiveram, sim, né? Sim, Tivemos tivemos. sim. Que ótimo. Eu sou Aristóteles Azevedo, né, professor aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Embora trabalhe aqui, mas eu não sou, assim, como muitos de vocês, eu sou um migrante, né, como vários. Eu nasci em São Luís do Maranhão, mas fui aos poucos migrando em razão de várias
de vários propósitos pessoais, né? No meu caso, por questões de trabalho, por questões de estudo. E então eu me graduei em engenharia mecânica na Universidade Estadual do Maranhão, mas aí depois parti para Santa Catarina, em Florianópolis, onde eu fui fazer, né, minha formação, digamos assim, mais acadêmica, né? Então lá eu cursei uma especialização em engenharia da produção, depois cursei um mestrado em administração e depois um doutorado em sociologia política. E tenho nesse sentido, tenho uma formação muito transversal, né? Comecei a minha trajetória como engenheiro de projeto, um engenheiro projetista, e hoje sou professor no curso de administração, tendo, tendo a minha formação em sociologia, mas efetivamente eu sou alguém que estuda muita filosofia. Então, os interesses são os mais variados. Eu sou professor de filosofia e ética aqui na Universidade Federal e também sou professor, fui professor, agora eu estou afastado na pós-graduação, no mestrado e doutorado, eu ministrava a disciplina de epistemologia, né? Ou seja, era uma disciplina em que nós discutíamos a, a formação, digamos assim, a criação de conhecimento, né? Como o conhecimento é criado, né? Quais são os postulados subjacentes às práticas científicas, né? Fazendo às vezes, de crítico da ciência a partir do modo como a ciência é produzida. Então, a minha atividade tem sido basicamente centrada nesses elementos: filosofia e ética, epistemologia e também teorias de administração, de modo, de modo mais, de modo mais amplo, né? Aí incluso a administração pública como sendo uma das áreas nas quais eu tenho, né, viajado, pesquisado, conversado e assim sucessivamente. Estou com 54 anos, então há muito tempo ainda, faltam bastante tempo para a aposentadoria. Esperava me aposentar mais cedo, mas com a reforma que teve recentemente, vá lá aos 65 anos de idade e possivelmente com 45 anos de contribuição. Fazer o quê, né? Eu tenho colegas que ficaram em situações piores, digamos assim, que diante da situação eu estou até bem tranquilo. O que que vocês vão se deparar, né? A minha ideia hoje é fazer a apresentação desse texto e discutir sobre um ou outro elemento, né? Eu quero aqui fazer um agradecimento, eu não a conheço, obviamente, mas aí eu queria fazer um agradecimento a Andrea Sander, né, que está aqui na nossa tela, porque durante esse feriadão eu, eu fiz um mergulho de conhecendo a instituição, né, olhando o site, assistindo os vídeos, e eu me deparei ali com o café geológico que a Andrea comanda, né, está na direção, e acabei assistindo vários episódios. Eu parabenizo pelo trabalho, André, não somente você, mas a própria instituição, né? Que é um trabalho, eu percebi, importantíssimo, né? De socializar a sociedade brasileira aquilo que vocês fazem, né? Não somente aquilo que fazem, mas eu assisti, por exemplo, o episódio sobre a Estrada Real, que, em verdade, é mais do que a geologia, é a história, acima de tudo, né? E mais do que isso, é a história do Brasil e que nos, né, faz a quem assiste a compreender um pouco este processo de formação da sociedade brasileira. O texto. Professor, na verdade, eu só sou um empréstimo no café geológico, né? Na verdade, o café geológico é de um colega nosso, do Tiago, mas ele está em trabalho de campo e ele vai se doutorar no Japão. Então, alguns episódios ficaram comigo, mas eu sou um enxerto ali. O café geológico não é meu filho, né? Mas é do Tiago, eu dou uma mãozinha de vez em quando. Que bom, então compartilhe com ele o elogio, né? Eu não conhecia a proposta, mas eu gostei bastante da proposta e da ideia, né? Eu acho que aí há um elemento assim, digamos assim,
de responsabilidade social é fundamental, importantíssimo, levado adiante por você, no caso, os seus colegas. Então, fica aí o elogio. O que nós temos para tratar, eu vou fazer uma exposição rápida do texto, porque eu gostaria muito de ouvi-los a respeito da proposta que está colocada, né? Em que significa a base da proposta? A base da proposta é que, para o administrador, independentemente se ele seja um administrador, né, na área pública, na área social ou na área empresarial, a proposta do Guerreiro Ramos é que é imprescindível a este sujeito, a quem administra, recorrer a uma categoria de totalidade, sem que ele tenha domínio a respeito dessa categoria, né? Sem que ele busque recurso a uma categoria de totalidade, ele não consegue efetivamente um desempenho razoável na sua atividade. Então, o administrador é um sujeito que necessita, né, no seu afazer cotidiano, pensar a totalidade. Embora nós saibamos que, via de regra, o administrador está dado a uma situação cotidiana. Nós podemos denominá-la a uma situação microsocial ou uma situação organizacional. Mas, de qualquer maneira, é imperativo a ele que ele saiba transgredir os diferentes níveis de abstração que a atividade administrativa exige. Nem sempre o administrador tem ciência e consciência do esforço que ele deve fazer para alcançar esses diferentes níveis de abstração. Por quê? Porque, em geral, a partir do seu trabalho cotidiano, ele lida com a categoria, uma categoria base, a categoria concreta que o administrador atua, via de regra, é a categoria trabalho, é a divisão do trabalho no seu ambiente, é a organização, é o planejamento, né, o controle, a direção. Para quem estudou administração, né, vale lembrar que são aqueles princípios ou aqueles elementos básicos da administração, quais sejam planejamento, organização, direção, comando e controle. Essas são as conhecidas clássicas 5 funções administrativas. Essas funções foram sistematicamente elaboradas e foram escrutinadas por um sujeito chamado Frederick Taylor, que escreveu um famoso livro, um clássico livro, e publicou em 1911, né, Princípios da Administração Científica. E nesse clássico livro ele apresenta as 5 funções básicas da administração. Essas 5 funções são aperfeiçoadas por um contemporâneo do Frederick Taylor, que é o Henri Fayol, mas entre Taylor e Fayol se sintetizam essas 5 funções: planejamento, organização, direção, comando e controle. Essas seriam as funções básicas do administrador, e elas são funções básicas do administrador e estão colocadas nesses termos porque viam e visualizavam o administrador a partir do seu trabalho cotidiano, né? A partir daquilo que ele faz no cotidiano, no miúdo, na miudeza, no varejo. Então, no varejo, ele aplica. Obviamente, algumas teorias vão dizer que a proporção que o administrador, né, galga cargos, né, ou se eleva nos níveis hierárquicos, ele precisa fazer maior ou menor uso dessas funções ou do conhecimento dessas funções. Então, isso é uma questão clássica, passiva de nós entendermos. Mas o elemento fundamental aqui que eu quero ressaltar é que, embora essas funções estejam postas nesses termos, elas efetivamente deixaram de acolher o que nós vamos discutir, ou seja, a ideia e a categoria de totalidade.
E este é um ponto fundamental e crucial, inclusive, para vocês, né, para a organização, a empresa na qual trabalham, porque esta ideia de totalidade os persegue incessantemente. Né? Vocês têm que ter grande comprometimento com esta grandeza, tá? Essa grandeza. Este comprometimento ele está posto, ou essa grandeza ela está posta já ali, por exemplo, na missão na missão que vocês acolheram na instituição, qual seja gerar e disseminar conhecimento geocientífico, geológico, mas principalmente ali quando vocês debruçam sobre isso e colocam uma espécie de finalidade a esse conhecimento, e nessa finalidade está colocada a ideia de desenvolvimento sustentável. Então, o desenvolvimento sustentável aparece como a categoria, né, no meu modo de entender, aparece como a macro categoria, a grande categoria que justifica as funções. Embora também apareça em alguns documentos de vocês a ideia de bem comum. A ideia de bem comum ela aparece em determinados momentos. Então, eu gostaria de iniciar aqui, eu vou compartilhar a minha tela, que é o material que está disponível também na plataforma Moodle. Eu peço que me digam se estão visualizando a. Sim. Sim. Então, em que consiste? O texto, como eu já coloquei para vocês, é o texto do Alberto Guerreiro Ramos, e nesse texto ele vai tratar sobre a problemática da realidade brasileira. Então, quando ele aborda a problemática da realidade brasileira, ele vai chamar, como já falei, a categoria de totalidade. O texto é dos anos 60, mas vale ressaltar que, por se tratar de uma categoria de totalidade, há de que se supor que essa totalidade não tenha sofrido as devidas alterações do modo como nós pensamos que ela deveria, né? Nós não sofremos aí uma grande mudança estrutural na sociedade brasileira, seja do ponto de vista cultural, seja de um ponto de vista mais específico, econômico ou coisas do gênero. Nós vamos perceber que essas categorias que o Guerreiro chama de categorias compreensivas da realidade, a meu juízo, ainda guardam um certo vigor em termos explicativos da realidade nacional. Então, ele vai começar o texto apontando, fazendo uma crítica às teorias sociológicas de sua época. Então, essas críticas residem em dois pontos fundamentais. Primeiro, haveriam o que ele chama de deficiências teóricas e, ao mesmo tempo, de deficiências extrateóricas que acometiam os analistas brasileiros no momento em que procediam uma análise da realidade nacional. Então, diz ele, no Brasil, os analistas, ao tentarem definir em termos globais a sociedade nacional, têm frequentemente incidido em formulações insuficientes e incorretas, devido a dois motivos principais, isto é, duas desatualizações. Uma desatualização de caráter teórico, e aí ele vai fazer uma crítica às bases que fundamentam as teorias sociológicas de época, e uma desatualização que ele denomina como desatualização de caráter extrateórico, denunciando assim a postura dos analistas de época. Do ponto de vista teórico, esses analistas estão presos a duas correntes sociológicas, o que ele denomina de empirismo e de positivismo. De um lado, esse aprisionamento faz com que fiquem desatentos à distinção entre realidade social produzida
e realidade social em produção, entre o que é manifesto e o que se encontra em estado de latência. Ou seja, esses analistas estariam desatentos a aspectos da realidade que, por estarem incessantemente sujeitos à liberdade da praxis humana, são sempre um vir a ser. Então, esta observação do Guerreiro Ramos ela é fundamental, haja vista que ela cabe ontem e cabe hoje. Os analistas, e aí incluso, obviamente, o administrador, ele está, por vezes, demasiadamente preso à realidade social produzida. Ou podemos dizer assim, ao se aprisionar a uma realidade social produzida, ele termina por mumificar essa realidade. Então, ele dá caráter eternos àquilo que, digamos assim, tem caráter provisório. Haja vista que a realidade social é o elemento ou está sedimentada sobre elementos de mudanças incessantes. Então, isso que efetivamente está sedimentado no elemento de mudança, o Guerreiro Ramos denomina de realidade social em produção. Isso quer dizer que é aquilo que ainda não é, mas pode vir a ser. Ok? Isso é diferente daquilo que é, daquilo que está aí, né? Daquilo que está posto aí. Então, para a primeira diferença é nós sabermos efetivamente distinguir entre o que está posto e aquilo que não está posto, mas está subjacente ao que está posto e, portanto, pode vir a se presentificar em um tempo presente, seja esse tempo presente imediato, seja um tempo presente um pouco mais do que o imediato. Então, esse aprisionamento à realidade social produzida, né, faz com que eles coisifiquem a realidade e a ela atribuem causalidade única, por considerarem a preponderância sistemática e exclusiva de um determinado fator. Aqui, esse fator pode ser a economia, a raça, o clima ou a cultura. Então, nesse sentido, isso faz com que os analistas se tornassem sujeitos dogmáticos ou deterministas. Então, por exemplo, no momento em que eu vou fazer uma análise da realidade nacional, e eu friso, e isso nós temos visto com muita frequência nos dias contemporâneos, né? Ou seja, a demasiada, o demasiado estipular de base na sociedade brasileira ao caráter exclusivamente econômico, né? Como se o econômico fosse, de fato, né, o elemento determinante da realidade social. E não como se o econômico fosse mais um dos elementos que determinam essa realidade. Então, essa crítica, essa primeira crítica que ele fala, isso leva a uma espécie de unidimensionalização do diagnóstico que o analista faz. É óbvio que todo e qualquer analista tende a enfocar as suas análises em uma dimensão ou em outra dimensão. A acusação que é feita pelo autor aqui é o fato de tornar essa dimensão e conferir a essa dimensão um caráter determinista da totalidade da realidade. Este é o primeiro ponto, essa é a primeira deficiência que ele observa que vinha sendo levada a efeito pelos analistas de época. Do ponto de vista, a segunda deficiência, do ponto de vista extrateórico, os analistas
ao adotarem o modo de vida acadêmico como modo de sociologizar, subtraem o seu principal e histórico ingrediente, que é o engajamento efetivo do analista com a realidade a qual pertence e participa. Em outras palavras, ele percebia que a praxis sociológica estava sendo substituída por uma praxis acadêmica, por praxis analítica de gabinete. Então, o analista se recolhia da realidade, do acontecer da realidade, ao gabinete universitário e, a partir do gabinete universitário, fazia ali as suas elucubrações a respeito do que era ou não era a realidade social. Então, essas são as duas primeiras críticas que ele vai apresentar no início do texto e, obviamente, vai permear o ponto principal de seu argumento. Qual é o ponto principal do argumento dele? Diante dessa situação, haveria a necessidade de uma noção ou categoria de totalidade, o que significa dizer que a teoria global de uma sociedade é requisito prévio para a compreensão de suas partes. Então, aqui nós temos que ter muita clareza nesse ponto, e aqui, reforçando o que eu já havia ressaltado. Sem que o administrador, ou no caso o analista da realidade, tenha como substrato do seu pensamento uma categoria de totalidade, ele não consegue compreender o movimento do real. Ele não consegue compreender a efetiva mudança dessa realidade. Quanto mais o analista se prende a uma particularidade, mais ele tende a se tornar determinista, mais aí ele tende a se tornar um dogmático. E o que isso significa dizer? Mais ele tende a tentar explicar o todo a partir de uma parte. Então, nesse sentido, o Guerreiro chama uma espécie de dialética incessante que deve ter todo e qualquer analista, né? Seja um político, um sociólogo, um administrador. Uma dialética entre a parte e o todo e a parte, incessantemente. Mas como nós lidamos, via de regra, com a parte, nós nos entregamos à parte, né, à especificidade, nós deixamos de construir ou de tomar em consideração elementos sistemáticos que nos forneçam a totalidade. Então, isto porque, segundo ele, a coleta de fatos não tem sentido se não for orientada pelo ponto de vista da totalidade, por um a priori. Esse a priori não é arbitrário, mas está objetivamente implicado como princípio na vida prática do sujeito cognoscente. Os fatos não podem ser compreendidos como fatos isolados, separados, fixos, mas como elos de uma conexão infinita, como partes de uma totalidade significativa. Em verdade, diz ele, os fatos sociais são fenômenos sociais totais. Em todo fato, em toda particularidade, há elemento de totalidade. Ou seja, a totalidade está presente na particularidade. Isso significa dizer que seus diferentes aspectos perdem o sentido desde que isolados. Desse modo, o autor exige que os analistas considerem a realidade brasileira como um todo cujos caracteres se apresentam não só no conjunto, como em cada uma de suas partes, variando apenas de escala de uma para outra. Esta é a primeira proposição que o Guerreiro Ramos faz nos anos 60. Nos dias de hoje, digamos que nós já há um certo instrumental que nos ajude a fazer este tipo de trabalho. Embora haja o instrumental,
tá? Embora haja o instrumental, nós sabemos que boa parte dos praticantes, boa parte dos administradores não considera esses instrumentais. Desconsidera os instrumentais na sua desconsidero esses instrumentos no seu fazer. Então, por exemplo, quando eu menciono para vocês que, em verdade, esta realidade é perpassada por diferentes níveis de realidade, podemos, se você me permite, eu sou um leigo, desculpem a minha ignorância em geociência, inteiramente leigo nessa questão, e de tal maneira que uma das questões que eu espero é até aprender um pouco com vocês. Mas há de se supor que, do ponto de vista das ciências que vocês estudam, haveria aí uma capa de superficialidade, né, em que todo mundo tem os olhos e vê, mas, ao mesmo tempo, e é por onde vocês caminham para o subterrâneo desta superficialidade. Né? Vocês vão descobrindo, digamos assim, camadas subjacentes a essa superficialidade. Do ponto de vista de metáfora, né, o que vale ao trabalho da geociência vale ao trabalho desta sociologia. A realidade, ela está exposta em múltiplas camadas que vão se revelando a cada momento em que eu dou passos abstrativos do concreto, do real para o real pensado, ou do real pensado para o real. Então, esses são movimentos. Podemos dizer assim que a realidade, em verdade, nós temos diferentes níveis de realidade. E as nossas análises, por vezes, caminham pela superficialidade dessa realidade, se eu me faço entender. Então, do mesmo modo, né, nessa mesma batida da metáfora, eu preciso caminhar com categorias analíticas. Eu preciso caminhar com conceitos. E nem sempre nós temos um aparato conceitual, o administrador, né, ao qual estou me referindo, ele tem um aparato conceitual que lhe possibilite o, o perpassar camadas dessa realidade. É óbvio que há uma unidade nessa realidade, mas o administrador ele necessita de um instrumental conceitual que o permita aprofundar os níveis analíticos dessa realidade. Então, por exemplo, se nós pegarmos um conceito, um conceito muito, deixa eu parar aqui opa. Aqui. Deixa eu voltar aqui sem parar. Vejam, se eu apresento para vocês um conceito que é o conceito de política, vejam como é muito difícil trabalhar com o conceito de política. Se eu digo a vocês assim, que tal nós analisarmos a realidade nacional do ponto de vista da política? Para onde caminha a nossa abstração? Para onde caminharia? O que eu visaria efetivamente analisar se eu pego o conceito de política para verificar a realidade brasileira? Para onde caminha? Você vai dizer, bom, caminha para os poderes, para o executivo, para o judiciário, né, para o legislativo. Quando muito, caminha para os conglomerados de empresariado, né, caminha para as grandes corporações, ou assim sucessivamente.
Mas veja, o conceito de política, aí neste ponto, ele está colocado num nível que nós podemos dizer, no nível macro de análise. Mas se eu pergunto e coloco o mesmo conceito, de que modo você analisa, tá? De que modo você vai analisar a CPRM enquanto uma organização do ponto de vista político? Para onde caminha as análises? Para onde caminharia? Reparem que eu saio, eu dou um salto do ponto de vista abstrativo. Eu saio de um ponto de vista macrosocial e caminho para um ponto de vista organizacional. Mas eu estou com o mesmo conceito, que é o conceito de política. Ok? Mas eu posso ainda fazer uma outra exigência. De que modo você analisa o seu departamento, o seu setor, politicamente? Você dá um salto ainda muito mais próximo de onde você está. Mas reparem, é o mesmo conceito, política. É a mesma palavra. Ok? Mas essa palavra, ela está posta em termos de exigência de revelação de diferentes camadas da realidade. Desde uma camada macrosocietária até uma camada microsocietária, particular dessa sociedade. Então, eu preciso transitar com categorias. Com categorias. Então, quando eu jogo o conceito de política, é este o desafio. Não bastasse isso, o fato de nós lidarmos com diversas camadas do nível de abstração administrativo, o próprio conceito de política, a própria palavra política no nosso idioma, ela não facilita esse tipo de análise. Ok? Porque eu posso chamar de política desde uma política pública, tá? A política pública eu denomino de política, e eu posso chamar de política uma atuação sindical, por exemplo. Tanto a ação sindical quanto a elaboração de uma política pública recebe a mesma conotação. Recebe a mesma conotação. Então, reparem que eu sinto dificuldades ou tenho dificuldades quando eu trabalho com esse tipo de categoria. A mesma coisa quando a gente toma a categoria burocracia. Tá? A categoria burocracia, ela pode ser apresentada também em diferentes camadas dessa realidade. Então, quando eu faço uma análise, por exemplo, aqui, quem trabalha com planejamento estratégico, por exemplo, vai trabalhar com o conceito, com a ideia de burocracia muito diferente. Eu vi, por exemplo, a Ana Cláudia. A Ana Cláudia trabalha com planejamento estratégico. Tá? É fundamental para esse trabalho de planejamento estratégico determinados tipos de categoria, como, por exemplo, uma categoria de stakeholders. Não, eu vou analisar o ambiente e, para isso, eu lanço mão da categoria de stakeholders. Os stakeholders são burocracias, também são burocracias. Então, eu posso tratar da burocracia com o nível também macro-societário, visualizar a realidade como um conjunto de burocracias competindo uma com a outra, mas eu posso também descer as miudezas dessa burocracia, escrutinar o cotidiano dessa burocracia. Então, este ponto, esta é uma das principais dificuldades que nós possuímos, que é a dificuldade de transitar nos diferentes níveis de abstração que o pensamento administrativo exige. Daí a nossa primeiro obstáculo. Para isso, eu preciso formular, é necessário que eu tenha e não perca de vista essa categoria de totalidade, porque o meu pensamento transita entre diversos níveis, né? Um nível mais micro possível
a um nível mais alto e elevado. O Marcelo suspendeu a mão. Você fala desse trânsito, né, dentro dessas, vamos dizer assim, dentro dessas hierarquias, e dentro dessas hierarquias você tem diferentes escalas, né? Então, quando você pega um desses elementos, como que você faria, na realidade, essa é a pergunta, como você faria para concatenar elementos de uma estrutura mais baixa com uma de uma estrutura intermediária ou mais alta, porque já que tem essa diferença de trânsito que você bem mencionou. Sim, sim. Esta pergunta, Marcelo, ela é, digamos assim, a pergunta capital dentro, dentro do, digamos assim, da compreensão da administração. Tá? Porque esta concatenação, ela se dá do ponto de vista administrativo por meio da decisão. Tá? Na verdade, nós vamos ver isso um pouco mais à frente, no final, é a decisão, o elemento concatenador desses diferentes tipos ou níveis de hierárquicos. Então, por exemplo, quando vocês estão elaborando um relatório de mineração, né, fornecendo informações para que o investidor venha, né, busque recursos, saiba ou não, decida ou não se vale a pena ou não vale a pena investir, desde essa decisão de investimento até a decisão no seu nível mais micro, elas precisam estar concatenadas. Então, é este link, este elo, né, este conjunto de abraçamentos do processo decisório que sintetiza ou que vai sintetizar essa prática administrativa unificadora desses diferentes níveis analíticos. É óbvio que, falando assim, Marcelo, parece simples, né? Então, por exemplo, nós podemos encontrar, né, ali no caso, né, a Ana Cláudia vai lá e firma junto com o seu conjunto com seu conjunto de colaboradores, busca essa, né, elaboração de um planejamento estratégico. Mas esta elaboração do planejamento estratégico que se dá, tá, no nível mais alto da organização, ela precisa encontrar eco no elemento mais unitário dessa organização. E aí há toda uma estratégia de unificação do processo decisório, né? E nós sabemos aqui que todo este processo decisório é perpassado, ou perpassa, ou enfrenta diferentes núcleos de poder que estão internos à organização, mas, ao mesmo tempo, estão externos à organização. Então, parece simples dizer que a concatenação ela se coloca no plano decisório, mas, ao mesmo tempo, esse plano decisório ele afeta e é afetado pelos mais variáveis núcleos de poder que estão distribuídos nos diferentes planos também. Esse é um ponto que as teorias administrativas enfrentam, todas elas, né, de como conseguir isso. Então, para isso, você tem instrumentos, desde os instrumentos mais coercitivos, tá? Desde os instrumentos mais coercitivos, instrumentos legislativos, instrumentos jurídicos, etc., até instrumentos menos coercitivos, né? Instrumentos mais democráticos, instrumentos em que estaria presente a maior capacidade de liberdade humana possível. Então, digamos que isso perpassa também formas distintas de graus de liberdade humana. Então, no limite da radicalidade, desta coerência administrativa,
está né, a impossibilidade de coagir o sujeito a não fazer outra coisa que não seja efetivamente decidir em conformidade com aquilo que está nos planos estratégicos. E há quem faça isso. Tá? E há quem faça isso. Mas há formas de gestão para fazer isso. Então, por exemplo, as organizações que nós chamamos de organizações mais coercitivas, elas amarram, do ponto de vista da estrutura, todo e qualquer momento decisório. Todo e qualquer momento decisório. Mas há também formas de estruturar essa decisão em que conferem ao agente maior grau de liberdade. Esse é uma primeira observação. Ok? Vamos em frente. Então, o Guerreiro vai lançar, né, o Guerreiro Ramos vai lançar o que seriam as categorias compreensivas que, na visão dele, podem nos ajudar a entender a sociedade brasileira. Então, coerente com suas exigências, o sociólogo afirma, partindo de um sou brasileiro, procuraremos empreender um esforço tendente a contribuir para a compreensão global de nossa sociedade. O aspecto fundamental da problemática do nosso país consiste em aguda tensão entre forças centrípetas e forças centrífugas que atuam no país. Essa tensão ela é incessante. Então, nós encontramos, por exemplo, essas tensões desde vamos objetivar, tá? Vamos objetivar. Agora, o caso da Petrobras. Nós temos desde tensões dos acionistas, tensões exógenas, tensões externas, até as tensões internas, própria da Petrobras e interna à nação. Então, o primeiro ponto, o aspecto fundamental que é colocado, isso não é uma questão exclusiva do nosso país, obviamente que no nosso país tem certas características, é que o nosso país sempre vive esta aguda tensão entre certos elementos centrípetos e certos elementos centrífugos. Nós estamos sempre buscando forças ou que nos arrebatam exteriormente e nos dilaceram interiormente, ou que nos dilaceram exteriormente e nos arrebatam interiormente. Este é um elemento tensão. O tempo inteiro, nós, e mais do que nunca, o momento político, por exemplo, que nós vivenciamos, é um momento de tensão, incessantemente. Então, essa tensão sempre existiu e, por isso mesmo, podemos encontrar em nosso passado antecedente das situações que hoje estão se tornando dramáticas. A partir da exemplificação dessa tensão aguda, por exemplo, em nossa economia, ele concluiu: o impasse que esses dados traduzem se refletem em todos os níveis da sociedade brasileira. Esse impasse, que jamais se apresentou de modo tão agudo, né, na época, né, ele está falando aqui nos anos 60, mas esses impasses estão presentes ainda nos dias de hoje, suscita verdadeiro cisma da vida brasileira. Cisma que consiste na coexistência do país de duas sociedades. Uma velha, com todos os seus compromissos com o passado, outra recente, implicando um novo estilo de vida, ainda por criar ou apenas ensaiando em círculos de vanguarda. Então, por exemplo, do ponto de vista cultural, nós vivenciamos isso, né? O forte movimento conservador que se observa, né, nas suas variadas matizes, querendo, digamos assim, manter mumificada a sociedade brasileira em certos valores, e, por outro lado, o movimento renovador dessa sociedade, questionador dessa estrutura, que quer abandonar ou ultrapassar essa estrutura social
E esse ultrapassamento se dá, obviamente, a partir de um conflito de valor. Né? Conflito de valor. Então, esta também são tensões, são cismas contemporâneos que a sociedade brasileira vivencia. Então, sua expectativa é que sua análise seja estimulante para a tomada de consciência crítica da realidade e, assim, para a estimulação da mudança. Em que consistem essas categorias? Que, para o Guerreiro Ramos, se explicam historicamente e, a meu modo de ver, ainda estão fortemente presentes entre nós. São 5 categorias, basicamente, que ele coloca, que seriam as categorias que conferem estrutura totalizante à sociedade brasileira. A primeira categoria, o que ele chama de dualidade. Dualidade. Resultante da conexão histórico-universal em que se viu apanhado o Brasil. É fruto da necessidade de integração forçada do país no mundo moderno eurocêntrico. O Brasil é dual e múltiplo, pois tem em si todas as fases de desenvolvimento. A lei da dualidade pode ser generalizada para todos os aspectos da vida brasileira. Há um economista, não sei se vocês têm conhecimento, mas quem já se deparou com ele, e foi o Inácio Rangel, né, um grande economista brasileiro, esquecido, mas o Inácio Rangel é, digamos assim, o expoente desta teoria da dualidade do ponto de vista econômico. Então, ele tem o texto clássico, né, que é esse texto aqui, que chama Dualidade da Economia Brasileira. Então, a partir... repare, o desafio que faz aqui o Inácio Rangel, eu vou apresentar brevemente para vocês daqui a pouquinho, só a colocação dessa dualidade, ela já problematiza de modo significativo certos aspectos da realidade que, por exemplo, impacta direto nas atividades que vocês executam. Então, nós vivemos a dualidade. O Brasil ele é, ao mesmo tempo, um país altamente moderno, digamos assim, contemporâneo, mas, ao mesmo tempo, é um país atrasado. Ele tem sistemas sociais modernos e modernizantes e tem sistemas sociais retrógrados e atrasados. Então, esta é a tensão, né? Efetivamente é a tensão, né, que nós vivenciamos. Então, a categoria da dualidade seria uma categoria maior. Então, de um lado, nós teríamos uma economia global, nós participaríamos de uma globalização, mas, ao mesmo tempo, e reparem que volta a repetir, o momento que nós vivenciamos com a Petrobras, ele é denunciador desta dualidade. Ele é denunciador. Porque, veja, de um lado a companhia diz o seguinte: nós temos que manter, né, o preço equivalente ao mercado, equivalente à generalidade, equivalente à economia global. Mas, ao mesmo tempo, internamente há um conjunto de economias que, se você adota esse preço, elas são exterminadas. Porque elas não funcionam no mesmo dia, não tem condições a vida do brasileiro não tem condições de funcionar no mesmo diapasão de sintonia com uma economia globalizada. Não tem condições, devido a este é um problema da dualidade. Mas não é um problema exclusivamente brasileiro, porque todas as nações seriam duais, efetivamente. Uma outra questão que ele chama de heteronomia. O caráter mimético dos países colonizados é resultado da situação global em que estão. O prestígio das metrópoles se lhes impõe inexoravelmente.
Diante do imperialismo deste prestígio, não é dado ao país colonizado, como o nosso, fazer opções. Nem lhe pode ocorrer mesmo a ideia de opção, senão a partir da possibilidade real de liquidar sua dependência. Esta categoria é uma categoria fortíssima, né? Na verdade, o que o Guerreiro Ramos está dizendo é que, por nós sermos, em razão do nosso histórico, país colonizado, nós vivemos, né, séculos e séculos submetidos a um processo de mimetismo que nos levou, no limite, ao que ele vai chamar aí de alienação ou de replicadores de fórmulas de fórmulas do exterior. Então, nós queremos ser sempre um país para e passo às nações cêntricas. Mas ser para e passo às nações cêntricas nos coloca numa situação de sermos miméticos. Nós efetivamente não criamos nada. Nós simplesmente importamos ideias. Nós vivemos de ideias importadas. Nós vivemos de ideias enlatadas. Essas são as palavras do Guerreiro Ramos. E isso é historicamente. Desde o momento em que nós começamos a ser colonizados. A própria ideia, vejam, vou dar um exemplo muito pertinente. Quando nós aqui, em qualquer reforma administrativa dessa que nós temos, de imediato surge a ideia de Estado mínimo. De imediato surge a ideia de Estado mínimo. Mas nós haveríamos de perguntar, por exemplo, o que é mínimo? Né? Um Estado mínimo para o Brasil seria o mesmo Estado mínimo para uma nação como os Estados Unidos? Seria o mesmo, ou deveria ser, o mesmo mínimo para uma nação como a Suécia? Então, nem nesse ponto nós não questionamos. Nós simplesmente, né, incorporamos, transplantamos a ideia e queremos aqui operacionalizar fórmulas, no caso, fórmulas administrativas públicas, sem o escrutínio dessas fórmulas a partir do conhecimento da nossa realidade efetivo. Esse é um ponto, em tudo. Então, e às vezes nós estamos, por exemplo, mais adiantados do que outras sociedades cêntricas. Então, por exemplo, a idade de aposentadoria nossa, 65 anos, está além do que ocorre, por exemplo, na França. Então, nós queremos ser imitadores, mas um tipo de imitação que quer dar, inclusive, um passo além. E agora nós não perguntamos se efetivamente as condições de vida do brasileiro, o modo de vida, o modo como vive, as condições de vida de um brasileiro o permitem que ele seja estendido até os 65 anos. Mas como, né, vários países fizeram reforma da Previdência e estipularam os 65 anos, mimeticamente, nós vamos lá e acolhemos isso de imediato. Então, é este problema da heteronomia. E isso nos acompanha em razão do nosso processo de colonização. Consequência disso, para o Guerreiro Ramos, é o estado de alienação incessante que nós estamos acometidos. O Brasil está entre os povos que têm sido proletariado externo dos países do centro econômico. A sociedade brasileira é profundamente marcada pela alienação, pois ainda não está plenamente ao seu alcance a manipulação direta dos fatores de seu desenvolvimento. A alienação é essa deficiência de comando de si próprio. O Brasil ainda não tem a sua autarquia enquanto nação. É óbvio que há questionamentos a respeito dessa dependência ou independência. Nós temos aí toda a teoria da dependência econômica, de Teotônio Santos, do próprio Fernando Henrique Cardoso,
do Rui Mauro Marini e etc., que vão questionar esse Estado que nos acomete. Então, a alienação é uma consequência dessa heteronomia. Por conseguinte, e vejam só, por conseguinte, isso nos põe num estado de amorfismo. O que significa dizer? A organização superestruturária de nossa sociedade, carecendo de forma ou de relação orgânica com as peculiaridades do país, se altera simetricamente conforme as sucessivas influências que recebe do exterior. Nosso constante proceder mimético, nossa imitação e transplantação habituais são parte de uma totalidade, no caso da situação colonial a que fomos expostos desde a chamada descoberta. Então, nós somos uma sociedade amórfica, uma sociedade sem uma estrutura basilar solidificada, porque nós vivemos de processos de empréstimos incessantemente e nós não conseguimos estabelecer de modo definitivo um lastro identitário, um laço estrutural identitário que nos dê a autonomia, a autarquia de um ser nacional. Então, esse amorfismo, porque nós estamos dançando a música dos outros incessantemente, nós jamais estabelecemos para nós um modo próprio. Então, este amorfismo nos dá ou nos caracteriza do que ele vai chamar de inautenticidade. O Brasil é um país inautêntico porque se pauta econômica, política, social e culturalmente por normas que não permitem a atualização de suas possibilidades e que vigoram às custas de contínuo déficit de seu ser nacional. No Brasil, a superestrutura normativa e modeladora da vida nacional, assimilada dogmaticamente pelos cidadãos, os incompatibiliza com sua realidade. Então, nós somos um país inautêntico por causa de todo esse modo de proceder que nós somos. Nós não conseguimos efetivamente atingir a este grau de autenticidade ou de nação autárquica que esses intelectuais visualizavam para nós. E ainda nos dias de hoje nós vivenciamos muito. É muito difícil. Eu sei, por exemplo, que vocês, né, na CPRM, tem muitos avanços em termos de geociência. Há muita inovação nesse elemento. Mas há outros setores, né, outros setores dentro do Estado, fora do Estado, inclusive, que não é tão protagonista dessa inovação. É mais imitador das inovações. Compra tecnologia. E nós sabemos o quanto é caro pagar por tecnologia. Né? O pagamento de patente está aí, né, desde longa data que nós questionamos. Então, é mais fácil, por exemplo, pagar patente do que efetivamente você investir em ciência e tecnologia. Então, nós continuamos pensando, essa é a ideia, nós pensamos com a cabeça alheia, nós agimos com a ação alheia. Este é o ponto e é o cerne da crítica que o Guerreiro Ramos quer nos apresentar. Eu já te passo a palavra, tá? E aí eles lidam com duas categorias, tá? Que são categorias que vários intelectuais, né, ligados a este tipo de pensamento, um pensamento dos anos 50, desenvolviam. Nós vamos encontrar isso, por exemplo, no Álvaro Vieira Pinto, que é a ideia de consciência ingênua e consciência crítica. Encontra-se isso, por exemplo, no Paulo Freire, no Alberto Guerreiro Ramos, no Hélio Jaguaribe, né? Então, a consciência ingênua é a modalidade de consciência dos problemas nacionais que se revela inocente, precária, simplória do acontecer nacional. É, por essência, aquela que não tem consciência dos fatores e condições que a determinam. Já a consciência crítica é uma modalidade de consciência dos problemas nacionais que se revela produto de um pensamento que apreende os fatos segundo os critérios objetivamente válidos. É, por essência,
aquela que tem clara consciência dos fatores e das condições que a determinam. Né? Então, essa distinção entre categoria ingênua e categoria crítica, e consciência ingênua e consciência crítica, são elementos, no caso, que nós podemos perfeitamente exigir de um praticante de administração no nosso país. Luiz Gustavo, por favor. Boa noite, professor. Boa O noite. senhor me ouve? Perfeitamente. Ao longo da história, nós temos outros países que foram colonizados também, né? E que hoje tem uma sociedade mais bem formatada, né? Digamos assim, como por exemplo, Austrália, Estados Unidos, entre outros. O que ao longo da história diferenciou esses países para que eles conseguissem chegar a esse nível do nosso Brasil, entre outros países de colonização? Foi a origem da colonização que foi espanhola, portuguesa, a outra foi anglo-saxônica, ou isso não tem nada a ver? Em geral, os analistas não apontam assim, uma diferença muito grande. Há todo o processo de constituição, obviamente, né, da nação, por exemplo, dos Estados Unidos, de constituição da Austrália, mas nós aqui, há algumas explicações, por exemplo, se você pega um autor, como no caso do Gessé Souza, ele vai dizer, e o Guerreiro Ramos, de certa forma, também, não tão. Não, isso não transparece muito nesse texto, mas de certa maneira ele vai dizer que um dos elementos que nos marcou profundamente, nós vamos estudar isso mais na frente, foi o racismo. Né? É por isso que alguns autores hoje denunciando o racismo estrutural como um dos modos muito diferentes, né? Muito distintos. Quando a gente analisa, nós vamos ver, por exemplo, quando nós discutirmos o racismo, há um texto do Horacide Nogueira, por exemplo, que o Horacide Nogueira vai fazer uma diferença entre o que ele chama de preconceito de raça, preconceito de cor e preconceito de marca. Analisando a diferença do preconceito na sociedade norte-americana e na nossa sociedade. E o próprio Guerreiro Ramos também vai fazer isso. Por exemplo, eles vão dizer que no Brasil nós não temos preconceito de raça, mas preconceito de cor. Né? O nosso preconceito é um preconceito pelo tingimento da cor de pele, especificamente, que se resvala na raça negra. Esse preconceito, se fosse preconceito de raça, aí eles vão dar demonstrações de como nós acolhemos outras raças no Brasil e efetivamente fizemos dessas raças elementos de alavancagem, né, de alavancagem econômica, mas ao mesmo tempo demos a esses sujeitos possibilidades de progressão nas estruturas sociais. No Brasil, isso foi negado. Né, isso foi negado. Vocês vão ver, por exemplo, o Guerreiro Ramos era um intelectual negro. Tá? Um intelectual negro. E quando a gente bate os olhos e a gente pergunta por quantos intelectuais negros nós conhecemos, vocês vão ver que são poucos. Né? Nós podemos falar, talvez seja muito caro para vocês, embora guardada as diferenças, né, entre a geologia e a geografia, o importantíssimo é o Milton Santos, intelectual negro. Então você vai falar do Guerreiro Ramos, intelectual negro, do Milton Santos, mas daí a nossa cabeça começa a fundir, porque a gente já não encontra outros referentes. Entende? Já não encontra outros referentes. Então, essa explicação, Luiz, ela adquire um conjunto enorme de explicações e elas não atribuem pelo tipo. É óbvio que o tipo também foi marcante. Então, por exemplo, a colonização espanhola foi muito mais, digamos assim, sanguinária do que a colonização portuguesa. Mas a colonização inglesa não foi menos cruel do que foram os outros processos de colonização. Então, há relatos, né, se você pega alguns livros que vão relatar sobre o processo, né, os espanhóis, mas dizimaram mesmo muito. Os portugueses não deixaram por menos. Mas essa diferença entre o processo de colonização, explicar a diferença pelo colonizador, é argumento, né, que tem, e nós temos, inclusive, alguns autores brasileiros que se dedicaram a uma tentativa de explicação disso. Então, veja, por exemplo, o caso de Gilberto Freire,
na sua explicação, Gilberto Freire. Alguns vão fazer uma crítica a Gilberto Freire, que ele seria quase como uma espécie de apologeta do português, quando em Casagrande e Senzala, né, ele vai narrar o surgimento, a articulação da sociedade brasileira a partir da Casagrande e não necessariamente da Senzala. A Senzala perde o caráter estruturante dessa sociedade brasileira. Então, eu diria que, não sei se me fiz entender, né? Que é um elemento que não vão depositar efetivamente os malefícios nas origens do colonizador A, B, C ou C, né? Mas efetivamente ao problema de colonização. Então, este é o problema. Então, o Brasil e alguns outros autores que nós vamos chamar aí de mais contemporâneos, que estudam o que nós chamamos de decolonialidade, alguns autores vão dizer o seguinte: olha, ao Brasil, não somente ao Brasil, mas aos outros países, mas no caso do Brasil, a única condição que lhe foi dada para que ele participasse ou ingressasse no modo econômico que então vinha sendo criado, é a condição de subsidiário, né? de ser um elemento fornecedor de matéria-prima. Então, essa perspectiva, ela nos acompanha desde a colonização, né? Desde o pau-brasil, desde o café e etc., até os dias de hoje, nessa condição em que nos colocam e nos apontam. Mas já nos anos 50, a crítica, por exemplo, ao desenvolvimento por essa via já vinha sendo denunciada há muito tempo, né, por esses intelectuais, dizendo assim: olha, este não é o caminho. Então, por exemplo, quando a gente ouve a expressão, né, o Brasil é celeiro do mundo, né, havemos de que questionar se essa não foi sempre a nossa condição. Tá? Que não há novidade não há novidade nesse elemento. Eu sei que a questão ela é delicada, porque isso envolve, né, um conjunto de análise de políticas, de governo, né, para onde caminham essas políticas, mas a partir dessa análise histórica, que é isso que o texto do Guerreirão tenta fazer, ele vai denunciar que nós historicamente, nós somos um país que foi colonizado e, acima de tudo, que é pior, nós somos mentalmente colonizados. E nós temos dificuldade de superar a dominação cognitiva. Né? Muita dificuldade de superar essa dominação cognitiva. Ok, obrigado, professor. Fique à vontade, assim, o que eu tinha para expor, né? Já estamos aqui com 1h20. O que eu tinha para expor é desse texto, que é um texto provocativo, né? Que é um texto que nos ajuda, e eu acho que ele traz desafios, né? Muito desafio para nós pensarmos a própria condição, né? O nosso próprio fazer, se de fato isso nos atinge. Eu digo, por exemplo, na academia, né? Que eu sou professor, já tenho aí mais de 3 décadas aqui em universidade. Isso é muito comum. Né? O que vale na nossa academia é sempre a teoria da hora. É o autor da hora. E, em geral, o autor da hora nunca é um autor brasileiro. Né? Ou é o Michel Foucault, ou é o Pierre Bourdieu, ou é o Sartre, né? Ou é o Heidegger. E, de imediato, a gente incorpora. Se você for analisar as nossas pesquisas na área de marketing, todas elas, são pesquisas que efetivamente, de modo proposital, ignoram o pensamento brasileiro, ignoram as construções nacionais. E isso está mais agravante no momento em que nós temos que, por exemplo, internacionalizar a produção brasileira. E essa internacionalização implica, de modo muito forte, em não citar autor brasileiro. Entende? Esse é um dilema que nós vemos muito na nossa academia. Né? E o processo de internacionalização, ele tem sido um processo, no meu modo de ver, destrutivo da ciência nacional. Destrutivo.
nós cada vez mais adquirimos feições estrangeiras. Tá? Os meus colegas nas universidades todos querem publicar em inglês, é só isso que põe. O cara faz uma pesquisa sobre mandioca, sobre a macaxeira, e é mais importante para ele publicar sobre a macaxeira em um periódico estrangeiro, internacional, porque vale mais ponto, do que efetivamente elaborar um bom texto em um jornal local ou no jornal nacional, né, de circulação nacional, sobre a macaxeira. Então, nós ainda estamos, no meu modo de ver, nós ainda estamos muito acometidos desse processo, dessas categorias. Elas têm, portanto, um certo grau de validade. Eu acho que daí, talvez, até o próprio exercício que eu gostaria de propor a vocês nesta semana é de buscar uma reflexão, né? Vamos fazer uma atividade de um fórum, de fazer uma reflexão, mas assim, uma reflexão, digamos assim, verdadeira, né? De dentro das entranhas. Até que ponto essas categorias elas não estão entranhadas nos nossos fazeres, no modo como nós atuamos, né? Ou no sentido de dizer qual que é a validade hoje dessas categorias do Guerreiro Ramos, para que nós analisemos a realidade brasileira, mas, consequentemente, aquilo que é feito, né, em nossas instituições. Esses seriam desafios que eu tenho pensado junto com o Rodrigo e com a Amanda, né, de como lançar essa provocação para vocês e daí ver né, o que a gente pode extrair a partir dessa reflexão, né? Como essas categorias podem ajudar o Serviço Geológico do Brasil a uma espécie né, de reflexão sobre si, né? Então, esse é o ponto. Alguma questão, algum comentário, observação? Essa questão das publicações que o senhor mencionou agora há pouco, nós temos dentro do Serviço Geológico um periódico nosso interno que a gente estimula todos os nossos pesquisadores a fazer a publicação nesse periódico, sabe? Para poder ter uma representatividade e nós conseguirmos demonstrar para a sociedade interna e do exterior também, até porque o texto é preferencialmente na língua inglesa, não é feito por a questão da língua inglesa é a questão de comunicar para fora, mostrar o nosso potencial para o público externo também, né? Mas a gente estimula os nossos pesquisadores a todo o resultado que nós obtemos nos nossos projetos também serem publicados nessa revista interna nossa, do Serviço Geológico. Aham. Que é uma excelente iniciativa, diga-se de passagem, né? E você valoriza a disseminação do conhecimento na língua materna, né? Mas o desafio, por exemplo, que nós enfrentamos é um desafio de como levar este conhecimento à população comum, né? É óbvio, então, por exemplo, quando eu elogiei aqui o trabalho ainda há pouco, né, que eu havia assistido, é óbvio que esse é também uma forma, né? Também é uma das maneiras. Mas quando a gente vai, eu já te passo a palavra, Andréia, quando a gente vai fazer uma análise sobre as forças de poder e as forças de recurso, é, é, como se dizia aí em determinado momento no Lava Jato, né? Siga o dinheiro. Então, do ponto de vista administrativo, quando a gente segue o recurso, a gente vai saber com quem está o poder. Por favor, André. Eu li o texto, né, e quando eu peguei as folhas e olhei, eu disse, nossa, 1960, né? O texto é mais velho do que eu, tá? Mas quando eu li, né, eu realmente me surpreendi muito com a atualidade. E eu acredito que essas categorias, né, que foram citadas aí, esses formatos, né, o mimetismo, eu acho que
eles são tão atuais hoje, em 2022, eles estão aí tão presentes em 2022 como estavam em 1960, e foi bastante surpreendente para mim perceber, né, que eu não conhecia esse escritor, né, o Guerreiro Ramos, da, da clareza com que ele colocou essas categorias e essa posição. E uma coisa que eu gostei bastante também foi dele colocar que pesquisador, quando ele faz a pesquisa, quando ele discute algum tema, ele também se coloque como participante, que ele não seja um observador frio e distante, mas que ele também faça parte da realidade. Porque são tantas realidades, né? Como é que a gente, por exemplo, eu, uma branca, mulher de classe média, vou discutir realidades diferentes, distintas da minha? O que eu sei sobre isso para poder opinar ou para poder decidir os rumos de uma pesquisa ou do que aquelas pessoas realmente precisam e sentem, né? Então, eu achei isso muito interessante, assim, achei uma reflexão bem interessante. Se me E só permite, para terminar e puxar a brasa para o meu assado, dentro do serviço geológico, a gente não tem só o journal, né, que é essa publicação que o Luiz Gustavo falou, mas a gente também tem um site que é dirigido para a população de uma forma geral, com textos muito acessíveis, pegando desde a pré-escola até a sociedade mesmo, de uma forma geral, que é o SGB Educa, né, que eu acho bem bacana, uma forma de se comunicar com a sociedade, que afinal que é quem paga o nosso salário, né? se me permitem um exemplo aqui, ó, o Rodrigo e a Amanda já. A Amanda não ouviu a história, mas o Rodrigo certamente ouviu. Eu contei uma vez, uma experiência pessoal. Como eu falei para vocês, eu fui engenheiro de projeto e trabalhei numa mineradora, né? Grande multinacional, fábrica de alumínio. E em 1989, o meu chefe fez uma viagem para o Japão e naquela época estava na moda a qualidade total. Começou no Brasil, né, em 89, 90, 91, a implementação da qualidade total. Depois isso atingiu, inclusive, o Sebrae, né, através de implementação da micro e pequena empresa e tudo mais. E quando ele voltou em 89, ele voltou muito entusiasmado, passou uns 4 meses lá no Japão, com as ideias que tinha observado lá. Eu trabalhava na oficina da empresa, é uma oficina grande, tinha uns 150 funcionários, só a oficina. E ele falou assim: olha, Ariston, vamos implementar uma ideia do Japão. Eu falei: ótimo, que ideia é essa? Nós vamos implementar o Kanban. Kanban. A implementação do Kanban é aquele sistema que se comunica por, por cores. Tá? E eu, tá bom. Naquela época eu estava lendo o Deming, o Juran, aqueles sujeitos da qualidade total, Crosby. E eu falei, pô, eu já tinha lido aí sobre isso, acho que é interessante e tal. Aí ele disse, sim, nós vamos implementar o Kanban, mas nós vamos implementar um Kanban diferente. Nós vamos implementar o Kanban emocional. E a oficina vai ser o elemento piloto da implementação. Dando certo, a gente expande para todas as áreas da empresa. E ele me explicou a ideia e falou, mas tá, o chefe mandou, né? Vamos. Na época eu tinha 21 anos de idade. E nós colocamos na porta da oficina, na porta principal da oficina, nós colocamos um painel e tinha o nome assim, de cada um dos colaboradores e tinha o verde, o vermelho e o azul, cada um do colaborador. Então, de manhã, quando o colaborador chegava, ele colocava a plaquinha, verde, vermelho e azul, para, para representar o seu estado emocional. Então, por exemplo, se ele não estava bem, ele colocava uma plaquinha vermelha. E isso era um indicativo para nós ficarmos de olho neles para reduzir os índices de acidente. Né? Porque como se trabalhava com máquinas,
Então, em geral, a pessoa tinha um acidente, cortava a mão, perdia dedo, né, com fresadoras. E falar, então o impacto, né? O impacto no Japão para a redução do índice de acidente foi muito positivo. Então vamos aplicar aqui. Então nos botamos lá. Passou uma semana, era uma maravilha. A gente olhava no painel, tudo verde, todos os cartõezinhos verdes. Era uma verdadeira floresta amazônica. E aí passou a terceira semana, né, eu chegava cedo, era lá em Minas, né? Eu chegava cedo e de longe eu vi o vermelho no meio do verde. Meu Deus do céu. Alguém botou um cartãozinho vermelho no verde. Aí eu li o nome do mecânico lá e fui conversar com ele. Ô, fulano, você botou o vermelho aí e tal. Bom, o que é que está acontecendo? Né? Tem que ter cuidado por causa do acidente e tudo mais. Aí ele falou, não, tá tudo bem. Só botei o vermelho para garantir. Opa, tá tranquilo. Depois chega o chefão, o Big Boss. Big Boss estaciona, né, a vaga privada dele. Quando ele olha de longe, o vermelho. Não deu outra. Me chamou na sala. Ariston, o que aquele vermelho está fazendo lá no meio do negócio verde? Eu digo, eu já chamei o mecânico, mas ele não quis me dizer o que é. Ele só falou que botou que não está se sentindo bem. Não, mas nós temos que identificar qual que é o problema que está acometendo o nosso colaborador. Na época não chamava nem colaborador, né? Era funcionário. E, e vai em cima, a gente conversa, conversa, de repente ele reúne a diretoria, porque se espalhou já, né, na fábrica que tinha um vermelho lá em tudo verde. Aí chamam os 3, 4 diretores e me pressionam. E eu falei, olha, só tem um jeito, é chamar a pessoa para conversar. Ele não quis falar para mim. E aí chamaram, rapaz. E pressionaram, cara, né? Por que você botou vermelho? Que e tal, salarial? Eu sei que foi uma pressão tão grande. Depois, assim, de umas 50 minutos de pressão, a gente via que o rapaz até diminuiu assim na poltrona, né? De repente ele diz assim: ontem eu voltei para casa e encontrei a minha mulher com outro homem na cama. Ah, cara. Quando ele disse aquilo, que ele tinha flagrado a esposa traindo na casa dele, nós olhamos assim um para a cara do outro. E assim, o que nós fizemos trazendo o Kanban emocional para a empresa? Turma, em meia hora, a fábrica inteira, mais de 3.000 pessoas, já sabia que o cara era corno. O cara não conseguiu sair nem da sala do Big Boss, constrangido com o elemento. Saiu de lá, sem brincadeira. Já transferimos ele de fábrica. Mandamos ele para São Paulo, para trabalhar de São Paulo. O cara passou 3 anos fazendo tratamento psicanalítico. Não pela traição, mas pela divulgação que o Kanban emocional trouxe para a fábrica. Aquilo, para mim, foi uma lição de como essa transplantação de ideia e o campo da administração é fértil na transplantação. É fértil, não tem uma área que faça, eu não sei a área jurídica, né? Mas a área jurídica eu acho que é mais fiel, a área jurídica ela é mais fiel à realidade nacional, em certo sentido, do que a área administrativa, que vive de empréstimo. Ainda mais que a administração virou sinônimo de ferramenta. Então, já não se fala mais de administração, fala-se de ferramenta, é um ferramental. E aí, a importação de ideias, ela é automática. Automática. Não tem crivo. Não se procede aquilo que o Guerreiro Ramos chamava de redução sociológica, do escrutínio, da validade, da pertinência, da necessidade da transplantação de uma ideia, de um instrumento ou de uma tecnologia. Então, essa crítica me parece que ela também ela é pertinente, sabe, Andréa, nesse elemento, né? Neste elemento que é tão presente para todos nós.
Ok, turma, eu não queria cansá-los demasiadamente hoje. Eu peço desculpa. Normalmente eu sou flash, no máximo 60 minutos. Tá? Mas hoje é primeiro dia, eu conto com o desconto de vocês. E eu agradeço imensamente aí nosso primeiro contato. Tá? Eu estou à disposição, não somente eu, como o Rodrigo e a Amanda, né, para esclarecimento de dúvidas, né, para o aprofundamento de um ou outro tema, para a troca de conhecimento, de informação. Pá, encontrei essa coisa aqui, eu acho que é legal, vai servir. E eu espero encontrá-los, né, encontrá-las na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 19 horas. E desejo a vocês uma boa semana e bom estudo, além de bom trabalho, claro. Um abraço grande da nossa capital fria, Porto Alegre, a todos vocês. Obrigado, Alisson. Boa noite. Obrigada, boa noite a todos.